É pelo fato de termos nos acostumado a contemplar nossa autoimagem que nós ficamos sujeitos a limitações dos nossos sentidos físicos e estamos encobertos com corpos de carne e osso. É por isso que o despertar da imaginação é o cenário e o retorno do filho pródigo que o nosso Pai espera. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porém, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque a própria criação também há de ser libertada do cativeiro da corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Romanos 8. Nós fomos sujeitos a esta experiência biológica porque ninguém poderá despertar a imaginação sem antes ter sido submetido às vaidades e às limitações da carne. Quem não tomou a parte que lhe cabe da herança, que não experimentou e provou este cálice da experiência não se torna pródigo, e a confusão irá permanecer até que o homem desperte e uma perspectiva fundamentalmente imaginativa sobre a vida lhe seja estabelecida e tomada como fundamento. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer com que todos os homens vejam a comunhão do mistério que desde o início do mundo tem sido escondido em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Efésios 3, versículo 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é sua imaginação. Assim como a aparência do nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual nós nos identificamos, da mesma forma, nós podemos determinar nosso destino como indivíduos fundindo em nossa imaginação como os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre o nosso estado de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem que é livre na escolha do seu estado, muitas vezes implora para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. E vos reclamareis em voz alta contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém o Senhor não atenderá a vossas queixas neste dia. Contudo o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e exclamou: não teremos um rei sobre nós? 1 Samuel 8, versículo 9, no 18 e 19. Escolha sabiamente o estado a qual você vai servir. Todos os estados não têm vida, até que a sua imaginação se funda a elas. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo que é feito manifesto é luz. Efésios 5, versículo 13. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. E disse ele também: vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. A luz pela qual essas ideias, as quais você consente, são manifestadas. Entregue-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, senão a sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense através dele. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, não pense no seu ideal, pense através dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: entenda aquilo que você deseja manifestar, ter, como se fosse uma realidade. E aí você age, você pensa a partir do que já é real, daquilo que você já manifestou. Então você tem que agir como já fosse, não como você obterá ou quando você tiver, não, é no estado presente, tá? É esse estado de consciência que você já é, você. Somente os ideais através dos quais você pensa é que são sempre realizados. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. E a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando errantemente e se alimentando com qualquer sugestão negativa. Isso aqui é o princípio, né? Ele diz: alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando errantemente. Ou seja, se você não tem um propósito, um foco, um ideal, uma causa, um porquê, você vai ficar pulando de galho em galho, como um macaco faz, né? Então, ele fala para você ter um objetivo claro e bem definido, e você ficar sempre olhando para o seu objetivo, para o seu desejo definido, caminhando em direção ao seu propósito. Se você vive bem mentalmente, tudo o resto ficará bem. Com uma mudança da sua dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos que você observa. Mas sem essa mudança na alimentação de sua mente, sua história pessoal permanecerá a mesma. Você ilumina ou escurece a sua vida através das ideias que você consente. Ou seja, os seus pensamentos, aquilo que você tem alimentado. Quando ele diz, você ilumina ou escurece a vida através das ideias que você consente, é como que você enxerga a realidade, como você vê as coisas. Da forma como você imagina que é, você manifesta isso no mundo físico, né? Então tudo que foi criado primeiro foi imaginado. É isso que ele está ensinando. Nada é mais importante que as ideias que você consome. E você consome as ideias as quais você pensa. Tá vendo? Então você pensa, você imagina e você consome aquilo como uma realidade. E você manifesta isso na realidade, a manifestação. Se você notar que nada mudou em seu mundo, isso é sinal claro que você está seguindo fielmente a sua nova dieta mental, que você negligencia a fim de culpar as circunstâncias que o cercam. Você precisa de uma nova atitude sustentada. Você pode ser qualquer coisa que você almeja, se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia habitual
O que ele está dizendo aqui é que você precisa morrer para o velho eu, parar de culpar as situações, o que aconteceu com você, e agora você caminhar em direção ao seu desejo, ao seu objetivo, ao seu propósito. E não foi as circunstâncias, o seu passado, o ambiente, que vai fazer com que você pare e fique desanimado. Você precisa reviver. E isso será constituído por um novo hábito, novas concepções, hábitos, tá? Então são seus hábitos. Pois qualquer ideia que executa todas as outras do raio de sua atenção será compelida em ação. As ideias e hábitos aos quais você recorre constantemente definem o estado ao qual você está fundido. Portanto, treine a si mesmo e a ocupar mais frequentemente a sensação do seu desejo realizado. Então, os seus hábitos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: os seus hábitos, você é uma pessoa extremamente negativa, é assim que você vai manifestar as suas ações. Então, treine os seus hábitos, os seus pensamentos, a sua imaginação, com hábitos que condizem, que se fundem perfeitamente com aquilo que você deseja realizar, manifestar e ter aqui na realidade. Então, são seus hábitos, né? Você tem que aperfeiçoar os sentidos para você viver como aquilo que você deseja fosse uma realidade. É isso. Sempre é possível passar do pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento através deste fim. Ou seja, em vez de você ficar pensando que você ainda está para realizar, você pensar a partir que você já realizou, que já é real. As ideias e hábitos às quais você recorre constantemente, já li. Portanto, treine a si mesmo, tal, é a maneira de trabalhar no sentido da fusão com o estado desejado. Sempre é possível passar do pensamento, aqui também, mas a questão crucial é pensar da extremidade. Pensar significa unificação ou fusão com a ideia, considerando que o pensamento através do fim há sempre sujeito e objeto. O indivíduo que pensa e a coisa que é pensada. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, no seu amor por esse estado e torná-lo vivo. Pensar através de sua perspectiva e não mais sobre ela. Você passa de pensar sobre para pensar. Você passa de pensar sobre para pensar através. Então ele está confirmando aqui. Quando você treina a sua consciência, quando você treina os seus sentidos, para você pensar, não sobre, não é você pensar sobre, como você tiver, como eu já falei aqui, mas você pensar através, que é você já sendo, porque toda a criação já está consumada. Ele não fala que ele é o alfa, o ômega, né? O alfa e o ômega. Então todas as coisas já foram escritas. E aí ele coloca como, nessa estado de consciência, como quartos que você precisa despertar. Que ali dentro existe a realidade a qual você ainda não despertou. Então, são salões, né? Em que você precisa ter acesso. E você tem acesso quando você está conectado com essa mente que é a mente criadora de todas as coisas. Quando você se imagina num estado de falta, é isso que você manifesta. Quando você se imagina em abundância, num estado abundante, é isso que você também manifesta. Então, é você se ver. É você já viver como se fosse uma realidade. Sempre é possível transcender o pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento a partir do fim que você deseja realizar. E a questão crucial é pensar a partir do fim, pois para pensar a partir do fim é necessária a unificação ou fusão com o seu ideal, enquanto que apenas pensar sobre o fim é o mesmo que esperar o sujeito e o objetivo, o indivíduo que pensa e aquilo que é pensado. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, é você se fundir com o seu desejo, é você se tornar um, assim como Jesus falou que ele era um com o Pai, você se tornar um com o seu desejo, é você se fundir, é você pensar através do seu desejo realizado, da sua missão já realizada, do seu propósito realizado, é você pensar através, não é pensar que você vai realizar, que você está de falta, né? Então é você se fundir a essa realidade sobrenatural, daquilo que você deseja. Então, quando você pensa que você está doente ou que você pode adoecer, isso é uma escassez, isso é uma falta. Quando você pensa através da saúde, do corpo físico que você tem em sua mente como perfeito, como belo, isso aí sim é manifestar a saúde. Então você tem que pensar como você já fosse. Quando eu penso que eu gostaria de ter um abdômen trincado, isso aí é um pensamento que está distante, isso aí é uma falta. Quando eu penso que eu já tenho, quando eu penso através, que eu já sinto isso com o meu abdômen trincado, sabe, aquele corpo físico perfeito, quando eu penso que eu já sou isso, então eu ajo a partir dessa realidade. Aí quando eu fico esperando, isso aí é uma falta e eu gero mais escassez. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, tá vendo? Então ele deixa aqui claro, você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, e com o seu amor a esse estado, torná-lo vivo em você, pensando através e não sobre. Você irá transcender do pensamento sobre para o pensamento através, ao ter centralizado sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. A menina dos olhos de Deus. Vamos lá, mais um tema.